Olá, tudo bem com você? Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que este não é um vídeo sobre política. Eu quero aproveitar uma postagem de um deputado de esquerda em que ele mostra ali uma outra pessoa, não vou revelar nomes porque também não vem ao caso, uma outra pessoa fazendo comentários a respeito da Bíblia, das profecias que realmente não fazem sentido nenhum. Eu já comentei aqui no meu canal e repito, eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza até, essa mistura entre religião e política que pessoas de todos os espectros políticos têm feito. Isso não é bom, não é saudável. Nós, os adventistas do sétimo dia, historicamente defendemos a separação entre Estado e Igreja. Nós somos defensores de um Estado laico e entendemos que, embora devamos dar valor a princípios, valores e defender isso, nós não podemos misturar religião num contexto político, num contexto estatal, porque isso nunca fica bem. Quando a Igreja e o Estado estiveram unidos na história, isso sempre acabou aí redundando na perseguição de pessoas que não concordavam com as ideias de uma Igreja hegemônica, de um Estado autoritário, e nós temos aí na história registros muito tristes de perseguições, de prisões e até mortes por causa dessa união nefasta entre Estado e Igreja. Jesus foi muito claro quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não devemos misturar esses campos. Repito, devemos nos pautar pelos valores bíblicos, pelos padrões que a Bíblia apresenta e, claro, quando em alguns momentos esses valores são colocados em xeque, em risco, aí devemos, como Ellen White mesmo, em nossa história, né, a nossa profetisa, nós assim a entendemos, orientou, devemos ajudar a promoção de causas, como no tempo dela, abolicionistas, causas anti-consumo de bebida alcoólica, lei seca. Então, há momentos na história assim que nós temos que nos posicionar pelo que pelos valores que tem historicamente sustentado, especialmente o Ocidente cristão. Mas política partidária realmente não é algo que se deve esperar de um cristão, especialmente alguém que está pregando o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho para todos, para os de direita, para os de esquerda, para os de centro, e sem fazer acepção de pessoas nesse sentido. Então, mais uma vez, deixo claro que este vídeo não é sobre política, é sobre Bíblia. E eu quero analisar aqui a fala de uma pessoa que fez uma distorção terrível no que diz respeito aqui ao texto bíblico. Não vou nem mostrar o vídeo, eu vou só pedir que você ouça aqui o áudio do vídeo que, como eu disse, foi postado numa rede social aí pertencente a um deputado federal. Escutem só. E talvez seja por isso que eu não concordo plenamente com meus colegas da saúde quando eles dizem que o governo foi irresponsável em relação à condução da pandemia. Porque não foi irresponsabilidade, foi cálculo, foi calculado. E foi calculado porque o Bolsonaro imprime um sentido bíblico às suas ações. E ele fez uma associação criminosa entre o uso da máscara e a aplicação de vacina com as marcas da besta presentes no livro do Apocalipse de São João. E, infelizmente, milhares de varões e de varoas acreditaram nessa falácia do presidente. Mas se o presidente tivesse se dado o trabalho de ler todo o livro do Apocalipse, que ele evidentemente nunca leu, se ele visse o capítulo que descreve a besta, seria curioso, porque a besta é descrito primeiro como alguém que teve uma ferida de morte e foi curado dessa ferida de morte, que teve o poder de ação por 42 meses, que é quase um mandato presidencial inteiro. E lhe foi dado o poder da palavra, lhe foi dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. A besta é o Bolsonaro, a profecia está do nosso lado e dia 30 de outubro confiamos no Senhor para salvar a saúde e salvar esse país e salvar a Igreja Católica. Obrigado. Eu confesso a você que eu não sei nem por onde começar. É complicado. Começo dizendo que não existe marcas da besta, como ele disse, né? Existe a marca da besta e o selo de Deus. Isso é muito claro para quem leu o Apocalipse inteiro. Na verdade, valeria a pena ler toda a Bíblia, comparar Daniel com o Apocalipse, conhecer os símbolos proféticos. Essa pessoa aqui diz que o presidente não leu a Bíblia, mas muito certamente ele também não leu, né? Porque para falar essas coisas é realmente complicado. Eu quero então agora ir para a Bíblia, porque ali está a resposta, né? Repito, não há marcas da besta, existe uma marca. E eu já publiquei aqui no meu canal alguns vídeos, vou deixar na descrição aqui para que você possa
assisti-los. Tem um vídeo meu meio bem curto ali sobre a marca da besta e um mais longo do Dr. Ranko Stefanovic, que durante décadas tem ensinado Apocalipse e profecias lá no Seminário Adventista da Universidade de Andrews. Alguém que com certeza já leu toda a Bíblia e especialmente o Apocalipse, com certeza, né? Vamos então ao Apocalipse 13. Já que foi citado aqui por esse senhor, vamos ler, né? Eu não vou ler todo o capítulo porque ele faz menção ali a besta do mar, né? Especificamente. Nós temos em Apocalipse 13 duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. São símbolos, são elementos metafóricos, alegóricos, que representam uma coisa, outra coisa, né? Bestas, quando você lê Daniel 7, por exemplo, Daniel 8, ali também aparecem bestas ou animais. E Daniel é muito claro em dizer que aqueles animais representam reinos, poderes, e aqui no Apocalipse não é diferente. Animal representa um poder, um reino, e aqui nos versos 1 a 10, eu vou ler todo aqui, todo o trecho, né, para ficar mais claro. E outra coisa, né, a Bíblia não traz profecias numéricas imprecisas. Como ele diz, 42 meses, quase um mandato presidencial. Não existe isso. São 42 meses que, transformados em dias, nós temos aí 1260 dias proféticos. Esse período ele se repete em Daniel e aqui no Apocalipse também, duas vezes pelo menos. Então, são dias proféticos, portanto são anos, né? 1260 anos. Depois veremos ao que esses anos se referem, mas não tem essa de quase um mandato. Realmente é lamentável ver isso. Outro detalhe, do outro lado, obviamente, do espectro político, nós também vimos pessoas aí abusando da interpretação ao dizer que a vacina seria a marca da besta ou coisa parecida, né? Não estou dizendo que algumas atitudes arbitrárias feitas por autoridades não possam ter favorecido tomadas de decisões futuras. Eu também falo bastante sobre a questão do ambientalismo, de medidas drásticas que têm sido tomadas e que com certeza poderão ser usadas no futuro para cercear liberdades. Esse é um outro assunto. Mas associar vacina com marca da besta é algo lamentável. Ao longo das décadas, desde os anos 90 pelo menos, quando eu tenho monitorado esse assunto, desde que eu me tornei adventista, eu tenho percebido como evangélicos, cristãos de outras correntes têm falado absurdos no que diz respeito a profecias. E especificamente aqui com relação à marca da besta. Eu já vi dizerem que a marca da besta seria o código de barras, que a marca da besta seria... agora mais recentemente, né, um QR Code ou um biochip, e vai mudando ao longo do tempo, né, à medida que tecnologias novas vão surgindo. Isso é lamentável porque lança dúvidas sobre a Bíblia. A Bíblia é tão mutável assim, ela não acerta nas coisas. O diabo ele lança um monte de cortinas de fumaça, essa é a verdade, para desviar o foco e a atenção das pessoas. Quando a Bíblia, estudada a sério, comparando texto com texto, é tão clara em afirmar que o assunto é adoração. Não é uma tecnologia. A tecnologia pode ser usada até para perseguir, e vai ser mesmo, né? Para cercear liberdades, como eu disse, mas não que ela seja exatamente a marca da besta. Então, pessoas que defenderam essa ideia também estão bem equivocadas. E eu poderia citar vários outros erros interpretativos que são pregados aí ao longo da história por pessoas que não leem a Bíblia. Eu só posso pensar assim, não se dão nenhum trabalho de ler. Como, por exemplo, quando as torres gêmeas do World Trade Center foram atingidas pelos terroristas lá nos Estados Unidos, alguns se apressaram a dizer que agora se cumpriu a profecia de Daniel capítulo 8. Como assim? Lá em Daniel 8 aparece um carneiro com 2 chifres, e em algum momento da história ali da profecia os chifres são quebrados, e algumas pessoas apressadas disseram que aqueles chifres eram as torres gêmeas. Que coisa terrível! Bastava ler o restante do capítulo, porque ali mesmo o anjo que revela a profecia para Daniel explica que as 2 torres ali representam as 2 torres. Os 2 chifres representam os medos e persas. Então, o carneiro é a Medo-Pérsia, o bode que vem depois e quebra os chifres é a Grécia. Está tudo ali na profecia. Então é uma pena que as pessoas extraem textos isolados, fazem interpretações tiradas da cabeça delas e assim acabam trazendo opróbrio, trazendo vergonha, na verdade, para o próprio cristianismo, ao fazerem essas interpretações que viajam na maionese, como se diz, né? Então, leiamos com seriedade, comparando o texto, usando uma hermenêutica adequada, e não falemos bobagens como essas que a gente acabou de ouvir aqui nesse vídeo, né? Então,
De um lado, erram os que dizem que a vacina é a marca da besta, etc, etc. Todos erram quando misturam religião com política de maneira instrumentalizada, fazendo da religião um cabo eleitoral. Isso é um erro. Jesus já denunciou isso lá atrás. E erra também esse senhor ao falar em marcas da besta, ao falar que 42 meses seriam quase um mandato presidencial, não tem nada a ver, e que o presidente atual do Brasil seria a besta. Você acha mesmo que o Apocalipse estaria preocupado com o presidente do Brasil do século XXI? Faz algum sentido para você isso? João escrevendo lá no Império Romano, há 2000 anos praticamente, falando de um sentido muito mais amplo, de um poder que no fim dos tempos iria perseguir os cristãos em todo o mundo, teria uma atuação planetária. A segunda besta aqui, já adiantando o assunto, ela é identificada como sendo os Estados Unidos da América, que começa falando como um cordeiro, parece com Jesus, mas acaba falando como um dragão, vai ser um poder perseguidor, que vai impor a marca da primeira besta. Então imagine, Estados Unidos da América, aliado ao presidente do Brasil do século XXI, desse período aqui de 2018 até agora. É um absurdo, simplesmente um absurdo. E eu vou ler para você aqui o texto que diz assim, Apocalipse 13, se quiser me acompanhar, de 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, 10 nomes de blasfêmia. Lembrando que blasfêmia é uma atitude arrogante para com Deus. Quando a pessoa, quando o poder, quando um anjo ou ser humano tenta usurpar uma prerrogativa que pertence unicamente a Deus. Por exemplo, perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia. Por exemplo, aceitar adoração, que se ajoelhe perante uma pessoa. Mesmo o anjo Gabriel no Apocalipse não aceitou que João o adorasse. Isso está lá em Apocalipse capítulo 19. Então veja, blasfêmia é isso. Infelizmente pessoas usam essa palavra hoje em dia mesmo, né? Essa nova língua, né? Ou essa reutilização de palavras no sentido que não é original. Tá na moda, né? Usar palavras assim de maneira abusiva, distorcida, e tudo é blasfêmia hoje em dia. Não, blasfêmia se refere a Deus, e essa besta aqui ela é blasfemadora. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ao colocar essas características de animal aqui, de animais, João faz uma ponte direta com Daniel 7. Leia lá. Então aqui nós temos uma intertextualidade. E lá em Daniel 7 não tem nada a ver, repito, com o presidente do Brasil. Daniel 7 apresenta 4 animais, começando com Babilônia, então o leão é Babilônia, depois vem um animal que representa a Medopérsia, depois vem outro que representa a Grécia, em seguida vem Roma e a ponta pequena, chifre pequeno. Esse chifre pequeno, Daniel, eu vou daqui a pouco mostrar para você, tem relação direta com a besta do mar aqui em Apocalipse 13. É o mesmo símbolo. E lá em Daniel, por favor, um texto escrito 500 anos antes de Cristo, não tem nada a ver com um presidente de qualquer país hoje em dia. É um poder religioso. E eu vou mostrar para você. Então, aqui é uma relação, uma ponte direta com Daniel 7. E é importante estudar os dois livros aí juntos, né? E o dragão, que é Satanás, deu a besta do mar aqui, né? Que também é a ponta pequena em Daniel. O dragão, Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Veja só. Uma das cabeças parecia ter sido golpeada de morte. Foi na cabeça para começar, não foi na barriga, né? Já começa por aí, né? Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu pergunto a esse indivíduo, né? Será que todo o planeta Terra está seguindo o Bolsonaro? Faz sentido para você esse tipo de coisa? Esse tipo de comparação absurda? Aqui trata de um poder que vai, repito, envolver o mundo. Com seus enganos, com suas blasfêmias, né? Foi ferido em um momento da história, já vou mostrar quando, e depois foi curado e toda a terra se maravilhou. E adoraram o dragão, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. São 1260 anos. Que aparece em Daniel, e que aparece em Apocalipse também com a designação de um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempos em Daniel tem que ver com anos. Lembra quando o rei Nabucodonosor ficou lá 7 tempos pastando como animal? Foram 7 anos. Então um tempo equivale a um ano. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo dá 3 anos e meio. Convertendo em dias,
É o mesmo período, 1260 dias. Em profecia, como nós sabemos em Ezequiel 6, por exemplo, explica isso, né? Em profecia, um dia equivale a um ano. Então nós temos um período de 1260 anos. Será que um presidente governa por 1260 anos? Não precisa nem responder, é um absurdo isso, né? Não tem sentido nenhum. É mais uma violação do texto aqui que esse senhor faz, né? A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome dele e difamar o tabernáculo, o santuário celestial. Quando foi que o presidente do Brasil difamou, profanou o santuário celestial? Na história nós sabemos que poder que fez isso, que passou a perdoar pecados, usar seres humanos e pessoas mortas com a ideia de que eles poderiam interceder e perdoar pecados, indo contra aquilo que a Bíblia ensina e o santuário nos ensina, né? Não tem nada a ver, de novo, né? A saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Quando isso aconteceu no Brasil? Foi-lhe dada ainda uma autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É assim com o presidente do Brasil? E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Puxa, aqui realmente é incrível, né? Imaginar que um presidente, qualquer que seja do Brasil, será um dia adorado por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver que ir a cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que você acha? Será que esse indivíduo que clamou aqui que precisamos ler a Bíblia toda, o Apocalipse todo, entender, ele entende alguma coisa? E o pessoal ali aplaude como se ele tivesse falado uma grande verdade. Vamos dar uma olhadinha em Daniel capítulo 7 aqui. Como eu disse a você, vale a pena estudar Apocalipse em paralelo com Daniel, porque muitos símbolos que estão no Apocalipse João traz de Daniel. Aqui no capítulo 7, eu vou ver mais no final do capítulo aqui. Você pode ler todo o capítulo depois para perceber que, como eu disse, né, são 4 animais representando reinos da terra. Quando chega ali na parte do animal terrível e espantoso, com dentes de ferro, representa Roma. E depois vem o chifre pequeno. Aqui diz que o chifre tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Ali no Apocalipse 13, nós vemos que a besta tinha uma boca que proferia arrogâncias. É o mesmo símbolo, você percebe? Depois diz assim, ó. O quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra. Bolsonaro, ele está devorando toda a terra? E pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele reino, que se refere à Europa, que surge, né, do poder lá do animal, que na estátua de Daniel 2 é a perna de ferro, são as pernas de ferro. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, você viu isso lá em Apocalipse 13 também, e tentará mudar os tempos e a lei. Qual foi o poder na história que sucedeu Roma e que mudou os mandamentos de Deus? Que mudou os tempos em que mandamentos que têm que ver com o tempo foram mudados também? Qual foi o poder na história que alterou o sábado para o domingo? Qual foi o poder na história que tirou o segundo mandamento da lei de Deus, assim, indo contra a lei de Deus, indo contra o santuário de Deus também, colocando um sistema humano no lugar do sistema intercessório de Cristo, o nosso único e suficiente mediador? Não é outro senão o papado romano. Então dizer que a besta de Apocalipse, a besta do mar em Apocalipse 13, seria um mero presidente brasileiro olha, faz tempo que eu não vejo uma violação tão grande da profecia. Eu vou ler para você mais um texto aqui, finalizo com ele. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala também desse poder do anticristo, desse poder opressor, perseguidor. Veja se o que Paulo diz aqui teria alguma relação com algum presidente do Brasil. Dá vontade de rir, na verdade, né? Mas vamos lá. Verso 3, 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Eu vou ler até o verso 12. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, que é a volta de Jesus, né? Jesus não voltará, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus.
Quem fez isso? Quem está fazendo isso? Presidente do Brasil? Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Diz Paulo. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O problema está em as pessoas não acolherem o amor da verdade. A verdade é a palavra de Deus, não levarem a sério a palavra de Deus, fazerem chacota com ela ou distorcerem, como vimos aqui nesse vídeo absurdo, né? Não acolhem o amor da verdade. Verso 11. E por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É um apelo, na verdade, que Paulo faz aqui de forma velada, né? Ame a verdade, abomine a injustiça, o erro, a mentira. Não creia em tudo que você ouve por aí. Não bata palmas para pessoas que se apresentam como autoridade bíblica, mas que não estão dizendo nada com nada. Estão fazendo aplicações absurdas do texto bíblico com fim político, o que é pior. Isso é de dar nojo, na verdade. Que nós possamos nos fundamentar na palavra de Deus, possamos amar a verdade que liberta, possamos estudar as profecias com seriedade e pregar o que é certo. Mostrar a aplicação correta das profecias, que tem que ver com um cenário muito mais amplo, e que tem que ver com adoração, tem que ver com entrega a Deus e fuga das artimanhas de Satanás. Não caia nessas coisas, não aceite qualquer videozinho de internet, qualquer uso instrumentalizado da religião para enganar as pessoas e promover esse ou aquele partido, esse ou aquele candidato. Deus não permita que nós sejamos enganados por essas coisas. Os dias em que estamos vivendo são dias solenes, o mundo está enfrentando um momento muito delicado, crise por todos os lados, guerra, situação difícil, e precisamos estar atentos realmente à palavra de Deus. Não, em vez de ficar perdendo tempo, talvez tanto tempo em redes sociais, assistindo vídeos e mais vídeos e mais vídeos de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas se atrevem a falar dela, vamos ler a própria Bíblia, com oração. Abra a Bíblia todos os dias, peça a Deus que o Espírito Santo lhe abra o entendimento, lhe faça compreender as verdades que estão contidas aqui no livro sagrado. E com certeza você estará blindado contra esses enganadores, contra essas pessoas que usam a Bíblia com finalidades espúrias para enganar as pessoas e promover suas agendas e suas pautas. Cuidado com isso. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.